bem-vindos ao Alicerces da História, esse é o Alicerces em 5, eu sou o professor Fábio Ribeiro. A gente vai falar em 5 minutinhos sobre um tema muito legal e bem específico. Toda semana esses vídeos estão aqui no canal para complementar as nossas playlists. Vamos falar sobre o governo geral hoje e usando o quadro para ficar ainda melhor a sua compreensão. Governo geral, gente, a partir de 1548, Portugal decide centralizar a sua organização administrativa no Brasil. E em 1548 surge o Regimento de Almeirim, que é também chamado de Regimento de Tomé de Sousa. É uma espécie de constituição para decidir quais são os passos ali desse governo geral. Então tá lá, auxiliar as capitanias, centralizar a organização, apaziguar a relação com o indígena. Também temos lá um destaque importante que é o de levar a fé, expandir a fé. Era necessário criar uma capital para ser o centro dessa estrutura, e vai ser Salvador, nossa primeira capital. E o cara que comanda essa primeira ação é o Tomé de Sousa. A gente tem uma lista bem importante de governadores gerais e os 3 primeiros são lembrados em tudo quanto é prova. Tomé de Sousa, Duarte da Costa e Mendes Sá. Então vem comigo aqui, ó. Esse quadro é clássico para você perceber o que é a estrutura do governo geral e eu vou te explicar passo a passo. Em 1531, Portugal decide colonizar o Brasil e vem aí com o Martim Afonso de Sousa para implementar nosso primeiro sistema administrativo, sistema de capitanias hereditárias. Muito descentralizado, deu um monte de problema, o capitão donatário recebia o direito a ter a posse da capitania, não era dono em si, mas ele se cumprisse os seus deveres ali certinho, então no foral, né? Foral tem direitos e deveres. Se ele cumprisse direitinho os deveres, o que ia acontecer com ele? Ele ia poder perpetuar sua posse sobre o território, até para os seus netos, bisnetos e assim vai embora. Só que esse sistema, ele se mostrou muito falho, a estrutura era muito fraca, faltava dinheiro por parte dos donatários, Portugal não injetava dinheiro dele, sistema de falta de comunicação, ou seja, era difícil integrar as capitanias, difícil falar com Portugal, o território era muito amplo, ataques indígenas, problemas com ataques possíveis, ataques estrangeiros, má administração, abandono também das capitanias, muito donatário recebeu a capitania e não veio porque viu que era furada. Então, o que vai acontecer? Portugal percebe que esse sistema está fadado ao fracasso, apesar de 2 grandes capitanias terem se destacado, Pernambuco e São Vicente, Pernambuco principalmente pelo açúcar, mas a gente não pode dizer como um todo que o sistema de capitanias foi uma porcaria que deu todo errado. A gente diz que foi um meio termo. Mal ou bem, Portugal conseguiu garantir a posse do território com as capitanias. Talvez sem as capitanias, o território não teria sido consolidado. Só que tem outro problema, né, galera? Outro problema é que você precisa ocupar regularmente o território. Então, como é que você vai ocupar regularmente o território se esse sistema tem um monte de ponto fraco? Eu tenho que diminuir o ponto fraco, eu tenho que melhorar a estrutura. E aí vem o governo geral. O governo geral vem acima das capitanias e não acaba com elas. As capitanias hereditárias só vão acabar, de fato, lá no governo do Pombal, em 1759. Mas aqui, nesse primeiro momento, as capitanias, a partir de 1548, elas vão começar a ser controladas por esse governo geral, que vai centralizar. Tem muito historiador que brinca. Do mesmo jeito que Portugal era um Estado nacional moderno, era uma monarquia centralizada, ele queria centralizar a sua América portuguesa aqui, queria centralizar as ações no Brasil, porque era mais a feição do que era a estrutura metropolitana. Então, a gente tem a metrópole em cima, o governo geral aqui embaixo controlando daqui o governo geral, no caso a colônia, né, a América Portuguesa. Temos os cargos que acompanhavam e ajudavam no funcionamento desse governo geral, que são os cargos que auxiliavam o governador, né? O capitão-mor cuidando da defesa, o provedor-mor cuidando das finanças, né? Prover, e o ouvidor-mor cuidando da justiça. E ainda tem um outro cargo que é pouco lembrado, que é o alcaide-mor. Mas enfim, o alcaide-mor ele cuida de questões vinculadas inclusive à defesa, tá? Mas mais em esfera local. Capitanias hereditárias estão ali sendo mantidas e algumas delas virariam régias, ou seja, capitania, essa espécie de Estado, poderia ser hereditário naquele sistema anterior, ou régia, da própria coroa. E dentro das capitanias hereditárias, as vilas. As vilas eram o poder local, comandadas a partir das câmaras municipais por homens ricos, proprietários de terras, de escravos, de gado, chamados de homens bons. Então, os homens bons comandavam as vilas e cuidavam. A gente acha que a vila não tem tanta importância porque ela está aqui embaixo, né? De baixo para cima ela é a primeira aqui, ó, é a mais frágilzinha, mas não. Ela tinha mais impacto decisivo, por quê? Porque a sua vida, antes de acontecer aqui na esfera central, ela acontece na esfera local. Muitas vezes um buraco na sua rua, uma falta d'água, que é uma coisa que a vila, né, compete à vila resolver, compete à Câmara Municipal resolver, compete à sua prefeitura hoje resolver, faz mais impacto na sua vida do que um acordo internacional que o teu governo fez. Está entendendo? Ou seja, a vila era muito importante e a gente poucas vezes lembra disso. Beleza?
Lembrando que essa estrutura toda vai vigorar até 1808, quando Dom João VI vier para cá, mas a partir de 1720, os governadores gerais vão ganhar um outro título, vão ser chamados agora de vice-reis. Né? Vice-rei, ele era esse cara que era o governador geral. Lembra, o governador geral comanda toda a estrutura, mas dentro das capitanias também existiam governadores. Aí eles não eram gerais, tá bom? Em 1763, a capital dessa colônia sai de Salvador e vem para o Rio de Janeiro. Temos um outro estado nesse contexto, né? Em 1763, quando a transferência da capital acontece, Salvador vem para o Rio, né? A capital sai de Salvador, vem para o Rio. Mas temos o estado do Maranhão também existindo nessa época. E esse estado do Maranhão tem uma capital em São Luís, Belém e volta a São Luís. Em 1774, o Pombal unifica tudo e passa a ser o Rio de Janeiro a única sede, a única capital desse governo geral, desse governo colonial, que tinha passado por muitas mudanças. Inclusive, tem um regimento chamado de Costa Barreto, que muda algumas coisas. Esses regimentos eram comuns, mudavam uma coisa ou outra ali nesse governo geral, mas a lógica era a mesma, centralizar. Beleza? Espero que você tenha gostado. Espera aí os próximos vídeos. Deixa seu like, compartilha com os amigos aí nos grupos de estudos, porque a galera tem que conhecer aqui o nosso trabalho para ajudar cada vez mais na promoção dos conteúdos. Valeu? Grande beijo, tchau!